Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação do dia 23 de fevereiro e eu gostaria de continuar lendo no livro de Apocalipse e hoje chegamos no capítulo 6 e no versos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Já vimos então um cavalo branco que conquista, vimos o cavalo vermelho que semeia a perseguição e a morte, que tem uma espada, a espada do sacrifício, chamado de Macária. Hoje, esse cavalo fala de fome. A perseguição pela fome. Ele tem uma balança na mão. Esse texto vem também de Ezequiel, capítulo 4, verso 10. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. O pão por dia. O cavalo tem uma balança na mão. O grande problema aqui é que há comida, mas o povo não tem dinheiro. É o que a gente vê em Apocalipse 6:6. Então, ouviu que parecia uma voz dentre os 4 seres viventes dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o vinho e o azeite e o vinho. Mateus 22, capítulo 20, verso 2, a gente vai entender uma coisa muito interessante. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Em Mateus capítulo 20, Jesus está contando então a parábola da vinha. E este homem aqui vai ganhar 1 denário. Era o que eles ganhavam por dia. Uma medida de trigo custa, então, 1 denário. Com essa medida, você pode alimentar uma pessoa, mas você não pode alimentar uma família inteira. Então, o que as pessoas vão fazer? Vão comprar a cevada, que aqui, na época, é mais barato. Hoje, se utiliza para fazer cerveja. Ele vai comprar a cevada porque é mais barato. Por 1 denário, você compra 3 medidas de cevada. Por 1 denário, você compra uma medida de trigo. Então, é mais difícil para alimentar. E por outro lado, o champanhe e o foie gras não têm fartura. Azeite e vinho tem. Só que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Quem não tem dinheiro para comprar? Os crentes não têm dinheiro para comprar. É esse o problema aqui em Apocalipse, porque o pano de fundo do Apocalipse é, na verdade, a perseguição à igreja. E Jesus vai falar a estas igrejas da Ásia Menor utilizando as 7 igrejas, não as 7, mas 7 igrejas da Ásia Menor, porque tinha outras, né? Por exemplo, uma igreja que existia aqui, Colossos, a igreja de Colossos, né? Que recebeu uma carta, ela ficava nessa mesma região. Não há carta aqui a igreja de Colossos. Então, 7, para mostrar que é uma totalidade. O problema é que, você vai ver isso lendo a carta à igreja de Tiatira, é que os irmãos eram perseguidos, sofriam porque não aderiam àquelas associações que eram ligadas ao comércio. Cada associação tinha, então, um deus ou uma deusa, como santo seria hoje patrão, como padroeiro, na verdade, para usar uma realidade que é conhecida nos países lusófonos. Olha que interessante, quando você quer vender trigo, ou você produz, como era a situação em Tiatira, eles produziam tecido para haute couture, para o luxo do povo, mas esses irmãos que vendiam seda, por exemplo, tinham que entrar para a associação dos vendedores de sedas, e que era ligada ao culto a um deus, padroeiro daquela associação. Você tinha que participar dos sacrifícios, tinha que comer a carne sacrificada, você tinha que participar das orgias, das comelanças que aconteciam em honra àquele deus. Os irmãos, muitos irmãos, rejeitavam isso, não queriam. Por quê? Porque eles queriam ficar fiéis ao Senhor, ao Cordeiro. Então, o que acontecia? Você não faz parte de uma associação, você não pode vender. Você não pode vender, você não tem dinheiro. Você não tem como comprar. Fome. Olha que forma incrível de perseguir as pessoas. Através do comércio. Não através da espada, como foi o caso do cavalo vermelho, mas através do comércio. Há fartura, mas o povo não tem dinheiro. E isso fica bem claro quando você lê Apocalipse 13 e verso 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha que coisa interessante.
Esse texto nos explica muita coisa. E para você entender o que é a marca da besta, você tem que entender o que é o selo do cordeiro. Porque os dois estão se opondo, estão em oposição. O selo do cordeiro é bem claro em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14. Na verdade, o que demonstra que as pessoas pertencem ao cordeiro. Você lê na carta de Paulo aos Efésios, você percebe que lá Paulo chama aquele selo de selo do Espírito Santo. É a marca de Deus no cristão. Ou seja, todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, nasce do alto, pertence a Deus. Esse é o selo do cordeiro. Não existe outro. O selo do Cordeiro é o Espírito Santo em nós. Quem não tem o selo do Cordeiro tem automaticamente a marca da besta. Em Apocalipse, para aqueles irmãos que receberam a carta pela primeira vez, e assim você tem que ler um livro da Bíblia, você tem que ler como se você tivesse recebido aquela carta. Porque quando os irmãos leram isso daqui, eles entenderam. É difícil ser cristão numa sociedade como esta. Sobre o poder do Império Romano, as pessoas eram perseguidas. Por que eram perseguidas? Porque não aceitavam a forma, o que ditava o Império. Que impõe que você tem que adorar Zeus se você quiser vender trigo ou se você quiser comprar. E agora? Como a gente viveria hoje se nos impusessem as mesmas coisas? Não estão impondo as mesmas coisas que aqui, que na história das 7 igrejas da Ásia Menor, mas estão nos impondo outras coisas. Se você tem a marca do Cordeiro, você vai ser perseguido, é o que Pedro nos diz. Quem quiser viver uma vida justa será perseguido. Uma vida de piedade, ele diz, será perseguido. Por causa do nome do Senhor. Aqui é o nome da besta que a pessoa tem. Quando a pessoa pertence ao inimigo, ela pode prosperar. Quando ela não pertence ao inimigo aqui em Apocalipse, ela tem o selo do Cordeiro, ela vai sofrer. Não estou pregando isso para você pensar que você vai sofrer. Mas Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão tribulações. Então, se você estiver passando por tribulação porque você é servo do Senhor, você deve glorificar o nome do Senhor, como nos dizem as Escrituras. De se encontrar digno de servir ao Senhor. E às vezes são nas coisas pequenas. A besta ataca muito mais em coisas pequenas do que em coisas grandes, porque no livro de Apocalipse, a outra besta não tem cara de dragão, tem cara de cordeiro. Mas quando fala, ela fala como dragão. Quando você pensar na dificuldade que você está passando, porque você é filho de Deus, pense nesses irmãos que estão morrendo hoje, inclusive, porque são servos de Cristo Jesus. Oremos pela igreja perseguida, por exemplo, que sofre exatamente o que está sendo escrito aqui. Sofre pela espada, mas sofre também pela fome. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja e tenha misericórdia de nós.